Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar.
caminhar sobre as águas com Ele. Aleluia, Jesus. Ouça a voz do Senhor sobre as águas, te chamando sobre as águas. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Jesus, e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Diga o teu nome. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Guia-nos, Senhor, para que em tudo em ti confie, Senhor. Sobre as águas caminhemos, Senhor, por onde quer que andemos, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre
Graças a Paz, igreja, amém. É uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente nessa noite tão maravilhosa. E sabe, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema tão importante no nosso dia a dia, mas que muitas vezes é desvalorizado também no nosso dia a dia. Queria falar com vocês um pouco sobre confiança. E para falar hoje um pouco sobre esse tema, queria contar uma história de uma mulher virtuosa, uma mulher que confiava em Deus de todo o seu coração e que tinha fé nele, de que o seu sonho seria realizado. E essa mulher foi Ana. Para quem não sabe, Ana era uma mulher temente a Deus, que confiava nele de todo o seu coração. E Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era ser mãe. Ela desejava ter um filho, e assim ela teve. Mas por todas as dificuldades que ela passava, por todos os problemas que ela tinha, Ana ela tinha um problema que não deixava ela ter um filho. Ana ela era estéril. Ela não podia ter um filho por questões físicas, mas Ana nunca desistiu de sonhar, de acreditar, e por meio da sua confiança em Deus, por meio da sua adoração a Ele, ela conquistou esse sonho. Deus a concedeu ter um filho chamado Samuel, que mais para frente seria um dos homens mais importantes citados na Bíblia. E sabe o que é mais interessante? É que Ana, em toda a sua vida, ela teve fé, confiou e foi fiel a Deus em todos os momentos. E assim foi recompensada com a vida do seu filho. E quando falamos um pouco sobre dízimos e ofertas, não tem como falar desse tema sem também falar sobre confiança. Porque confiar em Deus de todo o nosso coração faz com que a gente alcance os nossos objetivos, alcance os nossos propósitos que Deus tem na nossa vida, confiando nele. E quando temos confiança em Deus, nossos dízimos e ofertas são depositados no Senhor de todo o nosso coração. Porque nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossas finanças, todas as áreas da nossa vida devem ser entregues nas mãos do Senhor. Porque Ele é o Deus da provisão. É Ele quem supre as nossas necessidades e é por meio da vida dEle que nós estamos aqui hoje, que nós podemos adorar ao Senhor, porque o amor dEle para as nossas vidas é infinitamente grande. E é assim que nós devemos levar a nossa vida também, dizimando e ofertando a Ele do nosso coração e confiando que Ele é o Deus da provisão e que mesmo nos momentos bons ou nos momentos ruins, Ele supre as nossas necessidades. Porque o ato de dizimar e ofertar é um ato único que nós devemos realmente valorizar. Porque a confiança não é um simples sentimento, uma simples ação ligada à emoção, não. O ato de confiar é um ato de ter compromisso, respeito e amor para aquele que deu a sua vida por nós, que entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, e aquele que todos os dias supre as nossas necessidades com a provisão que nós necessitamos diariamente. E sabe o que é mais interessante? É que existe uma diferença naquela pessoa que confia no Senhor de todo o seu coração e aquela pessoa que não confia nele de todo o seu coração. A pessoa que não confia em Deus de todo o seu coração é como uma pessoa que pula de bungee jump. Para quem não sabe, bungee jump é um esporte onde a pessoa ela é amarrada por uma corda elástica e pula de uma certa altura, de um certo penhasco, e quando chega bem próximo do chão, ela volta para o local de origem por meio do elástico. Muitas vezes, quando nós estamos tentando alcançar um propósito na nossa vida, mas não confiamos inteiramente no Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós podemos até chegar próximo do propósito, mas voltamos a estaca zero, porque a nossa confiança não está depositada inteiramente no Senhor. Mas quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, é como se a gente pulasse de um paraquedas. A gente sabe o nosso propósito, é chegar até o solo são e salvo. E a gente confia inteiramente no paraquedas, porque Ele é quem faz com que a gente chegue calmamente, mansamente e cumpra o nosso propósito. O nosso paraquedas é Jesus. Jesus é quem é aquele que, quando nós caminhamos junto com Ele, confiamos inteiramente nele, Ele supre todas as nossas necessidades e todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos são alcançados quando confiamos inteiramente nele. Então hoje eu quero te fazer um convite. Confie no Senhor, todas as áreas da sua vida. Tenha confiança nele, porque Ele fará acontecer o propósito da sua vida na sua vida. Então confie nele de todo o seu coração. E hoje eu te faço um convite
Confie em Deus também na área dos seus dízimos e ofertas, entregando a Ele o que é dele por direito, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Aqui na tela vai aparecer a conta da igreja para fazer depósitos e transferências. Fique à vontade, deposite, faça a sua transferência, faça a sua doação, os seus dízimos e ofertas do seu coração, assim como foi Ana, confiando em Deus, que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. E você também que nos visita nessa live hoje, fique à vontade também. Essa casa também é sua casa. Então deposite também, faça o seu dízimo e sua oferta de todo o seu coração. E agora eu queria orar por você, pela sua família, pela sua casa, agradecer a Deus por todas as coisas e bênçãos que Ele tem depositado na nossa vida e pedir a Ele também que a nossa vida seja restaurada e renovada diariamente. Então, se junte com a sua esposa, seu marido, seus filhos, com seus amigos, com quem você estiver ao seu redor e faça essa oração junto comigo nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso e a Tua glória é sem par. Paizinho, nós vamos Te agradecer, Paizinho, por tudo o que Tu és, por toda a Tua bondade, Tua fidelidade e por sempre nos dar, Senhor Deus, uma nova oportunidade diariamente de confiar em Ti, de ter um relacionamento contigo e de entregar nossas vidas diariamente a Ti, Paizinho. Obrigado, Deus, por toda a provisão, por toda a paz que Tu traz, Senhor, para nossas vidas, pela sabedoria e a tranquilidade, Paizinho. Também vemos Te pedir, Paizinho, renova a vida de cada um, Pai, que está, Senhor Deus, hoje em suas casas. Abençoa, Senhor Deus, essa situação que nós estamos vivendo, Pai. Traz cura, Senhor Deus, para a Tua nação. Traz cura, Senhor Deus, para os países que estão, Senhor Deus, sendo infectados, Senhor Deus, com essa doença, Paizinho. Toca, Senhor Deus, nas nações. Abençoa, Senhor Deus, aos médicos, aos governantes, a cada pai, mãe de família, Senhor Deus, que está necessitando, Pai, de uma oportunidade, Senhor Deus. Abre portas de emprego para aqueles que estão necessitados. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas, sejam elas físicas ou emocionais, Paizinho. E nos abençoa, Paizinho, com a Tua graça, com o Teu poder, que nos dá forças para permanecer firmes em meio a todas as dificuldades, Paizinho. Nós Te oramos hoje, Pai, Te agradecemos e que esse culto seja um culto maravilhoso e que cada um hoje saia renovado, Senhor Deus, dessa live para pregar o Teu Evangelho a cada um que tanto necessita do Teu amor. Nós Te oramos hoje, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Graça e paz, queridos, que bom que estamos aqui mais uma vez e graças a Deus não temos notícia de qualquer pessoa da nossa igreja que tenha sido afetada pelo vírus. Graças a Deus, o Senhor é conosco. Eu gostaria de hoje começar a falar sobre fé. Vamos começar hoje a tratar sobre fé e para isso vamos abrir para Hebreus no capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 até o 3. Hebreus 11, 1 a 3. E a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amado Deus, hoje, Senhor, quero Te pedir que o Senhor venha nos ensinar a usar a nossa fé, Pai.
A minha petição hoje, ó Deus, é que esta fé que há no nosso coração, que foi plantada pelo próprio Senhor, em cada coração, de cada filho teu, ó Deus, nós possamos discerni-la e aprendermos como utilizá-la em benefício do teu reino, em nosso benefício, em benefício desta cidade onde estamos plantados, em benefício daqueles que nos cercam, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra venha como um rema do teu trono, até calar profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em Hebreus, como acabei de ler, diz que há uma definição de fé. Deus nos ensina o que é a fé. E ele diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podem ser vistos. O dicionário diz que certeza é um conhecimento íntimo ou expresso. Convicção, opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. E fato é uma situação acabada ou que está prestes a acontecer. Fato é um acontecimento, é uma notícia. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que a fé é uma certeza, é algo íntimo, é uma convicção interna de que já aconteceram coisas, estão acontecendo ou vão acontecer. É algo que nos leva a, como diz o próprio texto, gerar aquilo que pode ser visto daquilo que não pode ser visto. A fé, resumidamente, é isso. É a certeza de algo que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, mesmo que você não veja ou não saiba como explicar. Hebreus, ainda no versículo 2, diz assim, no versículo 3, pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Mas o mundo, o sistema, a escola, a faculdade, todo esse mundo nos ensina o contrário disso. A palavra de Deus diz que nós entendemos pela fé. A Bíblia diz que nós podemos entender pela fé. Se creio, entendo. O mundo diz, se eu entendo, eu creio. E não é assim que a Bíblia nos mostra. Vou lhe dar um exemplo, o exemplo do avião. Se eu perguntar a qualquer brasileiro, vai dizer que o inventor do avião é Santos Dumont, e nós sabemos disso. Mas se perguntar a qualquer americano, norte-americano, ele vai dizer que foram os irmãos Wright que inventaram o avião. Mas isso não importa para o momento. Mas o avião foi algo sonhado, algo que alguém projetou. E a base fundamental do avião é a bicicleta. E veja bem, Santos Dumont, ou os irmãos Wright, ou eles, os dois, três juntos, eles entenderam que uma bicicleta poderia voar. Eles entenderam, estava lá no íntimo deles, que era possível fazer uma bicicleta voar. Primeiro eles creram e depois entenderam. Quando a nossa fé crê que é possível, a nossa mente se ativa, a nossa mente se acende para encontrar o como é possível fazer aquilo. Entende? Você não tem que entender como vai fazer. Primeiro você precisa crer que é possível fazer. Quando cremos que é possível fazer, a nossa mente vai encontrar a maneira, o como fazer aquilo. Por isso que quando temos um sonho e contamos a alguém, dizemos a alguém, a pessoa, a primeira coisa que ela vai perguntar é como você vai fazer isso? Como você vai realizar isso? Aí você diz, não sei. Porque às vezes os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que a gente acredita que é possível, é algo que está ainda não conformado com o nosso momento. É algo que não está, que não pode ser visto no nosso momento. Existem muitas impossibilidades. Existem muitas coisas que não contribuem
para que se acredite que aquilo é possível. Então, às vezes, a gente acredita em coisas que não sabemos explicar como é que será, como será feito. Por isso, mais uma vez eu digo, quando você conta um sonho a alguém, aquilo que você acredita que pode ser feito, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é como isso pode ser feito. E você vai dizer, não sei, porque você não sabe, entende? Mas você vai dizer, eu acredito que é possível, resta saber apenas como fazer. Isso é muito importante, porque tudo gira em torno disso, principalmente na vida cristã. E eu estou lhe dando exemplos da vida normal, de pessoas que muitas vezes nem acreditavam nessa maneira. Outro exemplo, a ponte. Uma ponte é um invento, alguém pensou nisso, nem sempre existiu uma ponte. Mas alguém um dia creu que era possível atravessar um rio de um lado para o outro sem um barco, era possível atravessar um rio de um lado para o outro sem nadar, era possível fazer isso. E essa pessoa deve ter dito assim, é possível atravessar um rio de um lado para o outro sem barco, sem nadar, sem voar? E os inteligentes disseram, não é possível. Como você vai fazer isso? Não é possível. E hoje, todos nós utilizamos pontes, porque um louco pensou nisso, um louco acreditou nisso, um louco achou que era possível fazer isso. A fé é a certeza, é uma convicção interna, é uma certeza que nós muitas vezes nem sabemos explicar, nem o como, mas é algo que para nós já é uma realidade, só precisa descobrir como fazer. O primeiro estádio com teto corrediço, algo que funciona mais ou menos assim, está em Toronto, no Canadá. Os arquitetos acreditaram que era possível fazer um grande estádio com um teto que seria corrediço. Ele poderia se fechar e se abrir, mas não sabiam como. E um dia foram jantar e pediram lagosta para o cardápio. E quando estavam comendo a lagosta, quando olharam para a lagosta, eles disseram, achamos a maneira. Porque esse teto corrediço que eles fizeram é exatamente como é a casca da lagosta. Ela se sobrepõe uma sobre a outra. Agora veja bem, se eles não cressem que era possível fazer um teto corrediço assim, não teriam visto nada na lagosta. Eles teriam comido a lagosta, teriam satisfeito seu apetite, teriam ido embora e nada mais teria acontecido. É preciso acreditar, é preciso crer, é preciso primeiro crer para você poder entender. Pela fé nós entendemos que as coisas são possíveis. E aí eu já faço essa pergunta, quanta coisa nós deixamos de ver, quanta coisa, quantas respostas de Deus nós deixamos de perceber no nosso dia a dia, Deus querendo nos mostrar a maneira, o como fazer, um monte de coisas que nós não vimos porque não cremos, porque simplesmente não acreditamos naquilo, simplesmente nós não estamos com o coração fervendo em fé por alguma coisa e deixamos de ver, porque não estamos com essa fé em operação. Pela fé nós entendemos e depois fazemos. E esta é a razão pela qual muitos veem nas crises oportunidade, enquanto outros veem apenas problemas. Se nós temos fé, se a fé está sendo regada no nosso coração, nós vemos sempre oportunidades e não problemas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Anote bem isso, sem fé, se eu não tenho fé, se eu não exerço fé, se eu não faço da fé um estilo de vida, eu não tenho como agradar a Deus. Jesus nunca castigou alguém no Novo Testamento por ter errado, nunca. Isso não se encontra na Bíblia.
Pedro errou, Pedro negou Jesus, Pedro teve medo e se acovardou diante de uma serva, de uma escrava, negou até mesmo que conhecia Jesus, mas Jesus não o castigou. Jesus profetizou sobre o que aconteceria após aquele episódio. Mesmo Judas traiu Jesus e não foi castigado por Jesus, ele se enforcou sozinho. Ele mesmo é que fez isso com ele. Trouxeram diante de Jesus a mulher adúltera, e para que ele julgasse, para que ele condenasse, para que ele evocasse a lei sobre aquela mulher, e Jesus não a condenou, nem mesmo ao homem com o qual ela estava. Jesus não se preocupou com isso, Jesus não castigou pessoas assim. O único que foi castigado nos 4 evangelhos foi Zacarias, pai de João Batista. O arcanjo Gabriel, chega à casa daquele homem e diz a ele que ele teria um filho com sua esposa, e por causa do avançado da idade, Zacarias não acreditou. Era um homem honesto, era justo, irrepreensível segundo a lei, mas quando ele ouviu a palavra de Deus pela boca do arcanjo, não acreditou, e o anjo disse: ficarás mudo. Por quê? Porque se acredita que os pais conversam com os filhos no ventre de suas mães. E aí se acredita hoje que a criança ouve, que ela é afetada por aquilo que ela ouve. E o anjo de Deus disse a Zacarias: você ficará mudo, para que ele não dissesse, não falasse incredulidade diante daquela criança. Porque no ventre daquela mulher, sua esposa, estava aquele que seria a voz do que clama no deserto. João Batista seria a voz de Jesus, clamando no deserto, preparando o caminho para que ele andasse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:2 diz assim: pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que reúne mais personagens da Bíblia. É um capítulo que está repleto de pessoas que fizeram coisas extraordinárias. E o livro de Hebreus é depois de Cristo. Perceba bem isso. O livro de Hebreus foi escrito após o aparecimento e a vida e o ministério de Jesus, mas não existe no capítulo 11, nos heróis da fé, nenhum dos homens do Novo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus não está Pedro, e você sabe que Pedro andou sobre as águas. Pedro, ao comando de Jesus, ele foi caminhando sobre as ondas do mar. Pedro, onde ele passava ali nos primeiros dias da igreja, até a sua sombra, quando passava sobre o enfermo, aquele enfermo era curado. Mas Pedro não está nos heróis da fé. Assim como Paulo, um homem que foi perfeito segundo a lei, criado aos pés de Gamaliel, escreveu quase todo o Novo Testamento. Paulo, um homem que foi escolhido por Jesus para levar o evangelho a príncipes, a reis, não está no capítulo 11 de Hebreus. Mas Moisés está. E aí você pergunta, mas o que está fazendo Moisés, o homem que escreveu a lei, o homem que nem entrou na terra prometida porque ele falhou? O que está fazendo Moisés no capítulo 11 de Hebreus? O capítulo que mostra os heróis da fé. Moisés não entrou no capítulo 11, nos heróis da fé, porque escreveu a lei, porque tirou o povo do Egito, não. Ele entrou lá porque ele abriu o mar. Só isso. O que é dito sobre Moisés é que ele estendeu o cajado diante do mar vermelho e o mar se abriu em duas partes. E as pessoas passaram de pés enxutos ali no meio daquele mar. Agora veja, Moisés, naquele momento de extremo perigo, ele está diante do mar vermelho com quase mais de 2 milhões de pessoas com ele, e estão ali atribulados, reclamando, chorando, dizendo que estão perdidos, clamando de Moisés uma postura. Moisés tinha atrás todo o exército de Faraó, que estava ali para levá-los de volta ou matá-los.
o que fazer? O que fazer no momento desse? Irmãos, quantos momentos na nossa vida já estivemos em situações não parecidas, mas talvez com um determinado grau de desespero como esse? Moisés, ele chega lá diante de Deus e ele fala com Deus, e Deus diz assim: levanta o cajado. Simplesmente isso, levanta o cajado, que o mar vai se abrir. Agora pense comigo, se Deus tivesse falado a Moisés 2 meses, 3 meses antes, se Deus tivesse dito a Moisés: olha, Moisés, vai acontecer isso, 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 e vocês vão ficar presos ali entre o mar e o exército de Faraó, mas quando acontecer isso, você levanta o cajado que o mar vai se abrir. O que você acha que Moisés faria? O que você faria? Eu vou lhe dizer o que eu faria. Eu testaria o cajado. Eu iria testar, é claro. Eu iria chegar diante de um rio, de qualquer mar, levantar o cajado. É claro, não ia acontecer nada e eu dizer: não está funcionando? Acabou a pilha? Cadê o sinal do Wi-Fi? Não tem? Aí a gente ia testar, irmãos. Nós iríamos testar para saber se poderíamos crer. Nós iríamos testar para definir se valeria a pena, se podíamos crer ou não numa palavra do Senhor. É claro que nós faríamos isso, e é claro que a gente faz isso quase que o tempo todo com Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa hoje: Deus não nos revela tudo sempre. Eu não sei porque Deus trabalha assim. Eu não sei explicar a lógica de Deus em trabalhar conosco assim, mas a verdade é que Deus nem sempre nos conta toda a história. Nem sempre. O próprio povo de Israel, quando foi tirado da escravidão, da terra do Egito, Deus não disse a eles o que eles iriam enfrentar. Certa vez ouvi uma palavra, uma mensagem, e o título dessa mensagem era assim: gigantes dos quais não me falaram. Essa mensagem aludia ao fato de que Deus tirou o povo da terra da escravidão, do Egito, os conduziu pelo deserto dizendo: vou lhes dar uma terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar numa terra deleitosa, onde tem fartura, onde tudo é muito bacana. Mas quando os israelitas chegaram de frente da terra, perceberam que haviam gigantes lá, que haviam moradores, que haviam gente poderosa lá. Tanto é que os 10 espias, como até falei semana passada, se acovardaram, se amedrontaram. Gigantes dos quais não me falaram. Deus trabalha assim conosco, irmãos. Deus trabalha dessa maneira. Se você se lembrar do povo ainda no deserto, e quando Deus manda o maná, quando Deus manda um pão que descia do céu para alimentar aquele povo, você se lembra que aquele pão ele não poderia ser colhido além da quantidade que seria para ser consumida naquele mesmo dia. E quando eles tentavam guardar para o outro dia, estragava, não prestava. Todos os dias, a nação de Israel tinha que aprender a acreditar, a crer que Deus mandaria novamente o maná do céu até a terra onde eles estavam. Deus quer, tem interesse, Deus quer que nós desenvolvamos a nossa fé. Por quê? Porque Deus quer que nós o agrademos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não conseguiremos agradar o coração do nosso Pai se não acreditarmos nele, se não confiarmos nele. E Deus fazia com que aquele povo todos os dias treinasse a fé. Cada dia eles recebiam a porção daquele dia. Lembra que Jesus, ensinando a orar, ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Deus não nos conta toda a verdade sempre. Deus não nos revela tudo sempre. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você só obedece ao Senhor, se você só age, só faz aquilo que Deus te mandou fazer, se você souber todos os detalhes daquilo, eu vou lhe dizer pelo Espírito, estou tendo essa revelação agora, eu vou lhe dizer pelo Espírito que você faz isso por incredulidade. E eu também.
Quando nós precisamos saber de todos os detalhes, precisamos saber o como antes de crer, é porque não cremos. Se nós precisamos primeiro saber o como vamos fazer determinadas coisas, é porque nós não acreditamos que aquilo pode ser feito. Por isso que a palavra de Deus diz: pela fé entendemos pela fé, agimos pela fé, porque Deus nem sempre vai nos revelar tudo. Quando Moisés chegou diante do mar, com todo o exército de Faraó atrás, o mar na frente, ele só tinha 3 opções. Primeira, nadar, cair no mar e sair nadando com todo mundo atrás dele. Todo mundo ia morrer afogado, eu tenho certeza disso. Segunda opção, lutar com o Faraó, se virar para trás e enfrentar de peito aberto, sem armas, sem coisa alguma, um exército poderoso que vinha com carros, cavalos, espada, lança e tudo mais. A terceira opção era levantar o cajado. Simplesmente isso, levantar o cajado. Era tão fácil, era tão simples levantar o cajado, que era, por isso, difícil de acreditar que assim as coisas se resolveriam. Era tão simples obedecer a Deus, fazendo uma coisa simples, quando Deus estava dizendo: faça isso que vai resolver. Era uma coisa tão simples que se tornava difícil de acreditar. E é por isso, meu querido, que eu hoje afirmo: Deus usa pessoas de mente simples. Deus usa pessoas que não questionam a Ele. Deus usa pessoas que simplesmente o obedecem. Simplesmente isso, fazem aquilo que Ele está dizendo, porque creem, porque acreditam, porque quando ouve uma palavra de Deus, não sabe porque sabe, mas sabe que é verdade. Não sabe os porquês, não sabe o como, mas sabe que aquilo é de Deus e sabe que aquilo é possível, porque crê. E é interessante que Moisés, quando foi a Deus, e você sabe quando a gente se direciona a Deus, isso é uma oração. O povo gritou e desmaiou e ficou em polvorosa e disse: Moisés, o que faremos? Aí Moisés deu uma palavra ao povo e disse: agora eu vou falar com Deus. Aí Moisés vai orar. Eu imagino que Deus, quando Moisés começou a falar, Deus disse assim: Moisés, não ora, nem ora agora, porque Moisés era gago, sabe? Então Moisés, se fosse orar, o povo ia matá-lo, e o faraó ia chegar com seus exércitos antes de terminar a oração. E sabe, irmãos, muitas vezes é o que acontece conosco. Muita oração, sabe, muita palavra, muita vontade de resolver as coisas. Até buscamos a Deus, sabe, estamos pedindo a Deus: Senhor, resolva. Mas o que Deus precisa e o que nós precisamos, que é o que todo mundo precisa e só resolve assim, é ação. Ação. Quando Moisés chegou diante de Deus e questionou e começou a dizer: Deus, o que faremos? Deus disse: eu já não mandei? Diga ao povo que marche, diga ao povo que ande. Simplesmente isso. E sabe, meus queridos, às vezes é tudo o que acontece conosco, exatamente isso. Estamos esperando, estamos orando, estamos aguardando, estamos querendo muito, estamos desejosos, estamos, sabe, com o coração cheio de vontade de que coisas aconteçam, mas Deus está dizendo: marche, faça, comece, ponha para andar, levante o cajado. E foi o que Moisés fez, e é o que nós precisamos fazer: confiar no Senhor, pela fé entender. Não questione. Existem grandes promessas sobre a tua vida, eu sei. Existem grandes promessas sobre a vida desta igreja, porque existem promessas de Deus sobre esta igreja
estas promessas estão sobre a tua vida, porque você é esta igreja. Eu sou esta igreja. Deus tem grandes promessas para a semente de fé nesta cidade e até fora dela. E se essas promessas são reais, elas são reais sobre a tua vida. E muitos de nós que conhecemos essas promessas e nosso coração arde por isso, nosso coração deseja, a gente fica sonhando quando essas coisas começarem a acontecer e deixamos de agir, deixamos de fazer o simples, o óbvio, deixamos de fazer aquilo que parece que a gente nem deveria estar fazendo, não é? Levantar um cajado, uma coisa tão simples. Ah, meu irmão, quem dera nós entendêssemos que Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que você mesmo deve fazer. É uma frase já antiga, eu não sei de quem é essa frase, eu ouvi certa vez numa palavra, ou eu mesmo preguei uma palavra, essa frase ficou gravada no meu coração, mas a frase diz o seguinte: quando nós fizermos aquilo que nós podemos fazer, só então Deus fará aquilo que só Ele pode fazer. Repetindo, quando nós fizermos aquilo que nós podemos fazer, então, só depois disso, Deus fará aquilo que só Ele pode fazer. Ou você acha que foi o cajado que abriu o mar? Ou você acha que foi Moisés que abriu o mar? Ou você acha que aconteceu uma coincidência? Não, foi Deus que abriu o mar. Foi Deus, foi o poder de Deus, foi a palavra de Deus, foi a vontade de Deus, foi o bem-querer de Deus ao seu povo que abriu aquele mar. Aonde entra Moisés e o cajado? Simplesmente Deus queria que Moisés acreditasse nele. E ele diz: levanta o cajado. Eu posso agora mesmo pegar aqui qualquer pedaço de ferro, pedaço de madeira, levantar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque não há necessidade, não há a palavra de Deus sobre isso, não há um contexto envolvendo isso. É Deus que faz o que Ele pode fazer, mas só depois que nós fazemos aquilo que Ele mandou fazer. Qual a razão de tantas igrejas viverem anos a fio, tantos anos mesmo, sem crescerem, sem desenvolverem, sem fazerem diferença no lugar, no bairro, na cidade aonde estão plantadas? Qual a razão de tantas igrejas, apesar de tantos anos se passarem, não serem igrejas relevantes, aonde estão agindo, atuando? Quem sabe não é porque simplesmente não estão agindo e nem estão atuando. Às vezes não é falta de oração, e eu não estou dizendo isso, e é claro que vocês sabem disso, que não se deva orar, e nem minimizando o valor da oração, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Jesus fazia os milagres do dia porque os gerava à noite em oração. Mas a oração que Jesus usava para ter intimidade com o Pai era o que lhe possibilitava agir durante o dia. Ele tinha que agir ainda. E sabe, meus queridos, nós somos uma igreja que tem promessa de ser de relevância nesta cidade. O Senhor já até fez isso conosco. Nós de fato já somos uma igreja relevante. Agora nós precisamos encontrar no tempo e nesse momento qual é a vontade de Deus, qual é o cajado que Deus está dizendo para nós levantarmos. Eu falei que existem contextos, que existem determinadas circunstâncias para Deus dar uma ordem, que fora daquela circunstância, aquela ordem não significa nada. Nós precisamos descobrir o que Deus quer que a gente faça agora. Deus quer que nós creiamos que é possível ser uma igreja relevante. Deus quer que nós, pela fé, entendamos que é possível ganhar
as famílias de cada uma das pessoas dessa igreja. Deus quer que pela fé entendamos isso. Talvez você agora mesmo está me perguntando como. Não é o como importante agora, o importante é que pela fé nós precisamos entender. Nós cremos pela fé que isso é possível. E você sabe que isso é possível. Nós já fizemos isso. Nós já estamos até de cabelo branco de fazer isso, alcançar pessoas. Temos falhado em alguns pontos, sim, mas nós sabemos que é possível. E Deus quer que você que me ouve hoje, você que nunca teve essa experiência de ganhar alguém para Jesus, Deus quer que você pela fé entenda que é possível. É possível você ganhar a tua família para Jesus. É possível você fazer diferença dentro da tua casa. É possível você fazer diferença dentro do contexto dos teus amigos. É possível, e Deus tem o maior interesse em livrar, salvar, transformar a vida dessas pessoas. Deus quer que nós entendamos pela fé que é possível fazer isso. Mas como, pastor? Primeiro vamos entender, você crê? Responda aí onde você está na sua casa, onde você estiver ouvindo esta palavra, responda para Deus, você crê? Você entende por fé que é possível fazer isso? Respondeu? Agora a pergunta como? Nós já temos o como, nós já sabemos como, nós já temos as respostas. E nós vamos fazer esse mar se abrir. Nós vamos levantar esse cajado e nós vamos ver o mar se abrir. E milhares de pessoas sendo salvas. Milhares e milhares de pessoas sendo conduzidas para um bom lugar, um bom destino. Milhares e milhares de pessoas sendo transformadas por um Deus ao qual elas vão ser apresentadas. Porque a nação de Israel, quando chegou lá do outro lado, quando eles atravessaram aquele mar, eles perceberam o poder, a glória de Deus. Eles experimentaram a glória e o poder de Deus na própria vida. E é isso que nós precisamos fazer. Conduzir as pessoas a esse Deus, conduzir as pessoas pelo poder desse Deus, conduzir as pessoas para esse Deus, para que elas vejam com as próprias experiências, para que elas creiam com o próprio coração, para que elas também entendam pela fé que é possível se multiplicarem em outras vidas transformadas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor encha o nosso coração com esta fé, esse tipo de fé, a fé que nos faz entender, a fé que nos faz ver, a fé que nos faz ter certeza de coisas que ainda não chegaram, convicção de fatos, coisas que já aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer, mas que ainda não podemos ver. Essa é a fé que nós precisamos ter. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Cante isso, irmão. Eu tenho um Deus que não vai deixar